Fala, gigante, seja bem-vindo aqui ao canal. E para vocês que estão curiosos, a gente vai estar explanando aqui como que a gente faz a avaliação dentro do meu sistema de consultoria presencial. Beleza, galera? Vocês que querem um trabalho online, claro que isso aqui é um pouco diferente, mas a gente trabalha com outras variáveis e outros fatores que influenciam no seu resultado. Então, nós estamos aqui com o Fernando Henrique Machado. É um atleta que já competiu o Men's Physique, é um atleta, cara, novo. Você está com quantos anos? 27. 27. É um atleta novo ainda, né? Mas ele está parado aí uns 5 anos de competir e está voltando aqui para a gente poder fazer um trabalho. Bom, o que é importante na avaliação física, galera? Então, se você quer fazer uma avaliação física, fazer por fazer não quer dizer muita coisa. O bom é você ter alguém que consiga avaliar e usar todas aqui os dados para poder tirar as conclusões que estão de acordo com a realidade do atleta. Bom, nós temos vários tipos de avaliação. Nós temos a adipometria, que a gente utiliza aqui o adipômetro. É esse aparelhinho aqui, ó, tá? Que pega a prega cutânea e trabalha com os milímetros, né? Com os valores em milímetros. Nós temos também a perimetria, que vai trabalhar aí o volume, né, o diâmetro de cada segmento, de braço, de perna, de tronco, de abdômen, de glúteo, de quadril, etc., que vai dar uma expressão a nível de volume. Nós temos também, né, o Body Metrics, que aqui a gente não tem aqui comigo, mas está na minha outra sala, que também a gente usa a avaliação por ultrassom. Então a gente passa o ultrassom, ele capta a distância entre a pele até o ventre muscular, trabalhando aí, mensurando. Além de você gerar a distância, você consegue ver a qualidade do tecido adiposo que fica entre a pele e a parte muscular. Beleza? Então nós temos vários tipos de avaliação. E eu vou mostrar dois tipos dela. Então nós temos aqui a adipometria e nós temos aqui o embore, que é a biopedância. A biopedância, muita gente gosta e tem muita gente que não gosta. Por que que isso acontece? Bom, quando a gente vai estar falando em questão de estudo e artigo científico, tá? Os métodos Gold Standard, que tem maior validação, que tem maior credibilidade no meio acadêmico, são aqueles que têm menos variações, que a gente chama de viés. Então, viés são sabotadores, fatores que se você não controlar, ele pode influenciar negativamente no seu resultado. A adipometria que é com o adipômetro, tá? Ele tem menos viés, então ele é classificado como Gold Standard, juntamente com o DEXA e também o Body Metrics. Então ele é muito mais aceito que a biopedância. A biopedância, ela é aceita nos artigos? Sim, mas que deva, na metodologia, as amostras têm que se submeter a uma restrição e um controle severo de variáveis, como todo mundo dormir a mesma quantidade de horas diária, a ingestão de líquido tem que ser normalizado, a ingestão de comida tem que estar igual. Nós temos que entender que homens e mulheres influenciam, então tem que ter uma amostra só de homens ou só de mulheres. As mulheres, elas têm que entender que isso, no seu ciclo menstrual, se eu fizer a biopedância no 14º dia e outro próximo da menstruação, vai dar diferença significativa que quando está próximo da menstruação, o inchaço do útero, ela vai ser interpretada pela máquina como gordura e o percentual sobe. Então, aqui a biopedância, ela gera vários fatores de confusão na hora de uma avaliação, de uma hora de uma conclusão. Bom, então, hoje os médicos gostam da biopedância porque ela é bonita, porque ela é bem apresentável, né? Ela é sofisticada, mas nada substitui esse aparelhinho aqui, arcaico, mas bem eficiente. Então, na verdade,
Mas Mará, então esse aqui é eficiente, é gordura. Por que você está usando os dois? Porque cada um tem as suas particularidades e é uma avaliação de forma bem particular. Bom, a adipometria, ela abrange e consegue mensurar a gordura subcutânea, que está entre a pele e o músculo. Em relação à biopedância, que ela utiliza uma corrente elétrica e ela vai mensurar a sua gordura pela facilidade ou dificuldade dessa corrente elétrica no seu corpo, ela vai quantificar a gordura visceral e também intramuscular, que talvez a adipometria passe em relevância. Né? Então, talvez eu não consiga mensurar aqui as alterações da gordura visceral e intramuscular. Então, Mará, então quer dizer que quando a adipometria ela não tiver mudança, mas pode ter mudança, isso aí. Então, às vezes, se você perdeu muita gordura visceral, se você bebe, tem aquela barriga, né, parece que é grande, mas você vê que a pele não é grossa, mas parece que tem alguma coisa dentro da cavidade abdominal, e se você bebe muito ou come muito carboidrato, ali tem muita gordura dentro da cavidade abdominal, que na adipometria não pega, mas na biopedância ela é mensurada. Então, vai te dar uma noção do que a gordura subcutânea é outra gordura mais interna. Então, se você souber usar essas ferramentas, você pode tirar várias conclusões que o atleta, e a gente pode retratar o atleta aqui e saber o que está acontecendo, como que a dieta está influenciando no resultado dele, se está sendo bom, se ele estagnou, ou se ele deu aquela fugidinha e saiu da rotina e a gente consegue detectar e puxar a orelha dele. Então, nosso objetivo aqui da avaliação não é falar se ele tem um percentual de gordura X ou Y, não é um valor absoluto, porque quando eu faço aqui a adipometria, ela vai me dar um número. E na biopedância, tem algumas pessoas que dá o mesmo número, tá? Os mesmos valores, mas tem pessoas que têm mais gordura visceral que dá diferenças discrepantes quando você faz a adipometria e a biopedância. Então não são os valores absolutos. Cada tipo de avaliação você tem que se comparar com ela mesma. Então a adipometria eu tenho que comparar com a adipometria e a biopedância comparar com a biopedância, buscando valores relativos, comparativos, e não absolutos reais. Eu tenho 3%, 2%. Na verdade, isso é uma sugestão, isso não é uma evidência certa, mas é aproximado. Lembrando que também nós temos aqui na adipometria, por curiosidade, nós temos vários tipos de protocolos. Nós temos Guedes, Falkner, nós temos Pollock, entre outros. E cada tipo de método, ela abrange um perfil étnico. Exemplo, o Guedes ela é muito mais para o povo brasileiro. O Pollock, o americano, o Falkner, o europeu. Então você tem biotipos que são comuns lá no norte, né, na Europa, que é diferente da gente. A gente tem o brasileiro, ele tem uma etnia muito misturada, índio, negro, branco, asiático, então tudo misturado. Então fizeram um protocolo específico para o brasileiro. Então você use, né, dentro do protocolo que está mais de acordo, né, com a sua etnia. Legal? Então nós vou fazer aqui a adipometria para você mostrar quais são as pregas que a gente pega, até que é questão de curiosidade, e depois nós vamos fazer a biopedância e trabalhar alguns valores e trazendo para vocês. Questão de curiosidade, mas para que vocês entendam que só por fazer, né, a avaliação não quer dizer nada. O importante é a conclusão e você garantir que todas as variáveis estejam controladas para que não haja um viés, né, um fator que vai sabotar o resultado. Vamos lá?
Nós vamos fazer aqui 7 dobras e nós vamos utilizar o método Pollock, tá? Bom, então o primeiro passo, a primeira prega, né, cutânea, é aqui na subescapular, a gente põe o dedo aqui no ângulo inferior da escápula, usa parâmetros anatômicos e a gente pega a prega dele. A prega dele está com 7,8. Então a primeira prega dele, 7,8. Depois a gente vai trabalhar do tríceps. Então a gente põe um dedo aqui no olecro, eu vou usar 4 dedos acima, tá? E aí eu vou estar pegando de uma forma vertical a prega do tríceps, 1,4. Então agora nós vamos colocar o atleta de perfil. Vou pedir para ele colocar a mão sobre o ombro para relaxar e nós vamos trabalhar aqui uma distância, tá? Nós vamos dividir essa distância da axila até o mamilo em 2 e na metade dessa distância nós vamos pegar a terceira prega, que é a prega peitoral, 1,3. Depois disso, sempre a gente vai utilizar parâmetros anatômicos, porque quando eu for voltar, nós vamos usar os parâmetros dele para estar fazendo no mesmo local. Se todo dia eu chego e pego no olhômetro, cada pessoa tem as suas dimensões corporais, isso pode me gerar uma confusão e eu às vezes, me posicionar numa prega diferente, numa posição diferente, influenciando negativamente no meu resultado. Então eu vou botar o dedinho aqui, nesse ossinho aqui na boca do estômago, que é o processo xifoide. Nós temos externo, manúbrio, processo xifoide. Passa aqui uma linha transversal e na linha axilar média eu vou pegar a prega axilar, 2,7. Depois disso, eu vou apalpar aqui a crista ilíaca, perfeito? Em cima da crista ilíaca, eu vou fazer a próxima prega, que é a prega suprailíaca. Depois 2 dedos do umbigo, abdominal. E agora do quadríceps. Sempre eu vou usar meus parâmetros. Então, bom, eu sempre vou usar parâmetros anatômicos dele e minha mão é um parâmetro que nunca vai mudar, porque eu já parei de crescer. Mas se for um artigo científico, eu vou ter que pegar a distância, eu vou ter que usar uma fita métrica para ser mais assertivo na mensuração desses dados. Como não é um artigo científico, a gente, e também para ser mais prático e rápido, a gente usa parâmetros anatômicos e também parâmetros anatômicos do avaliador. Legal? Próximo a gente vai fazer a avaliação da perimetria. De frente para mim, nós vamos ver a caixa torácica dele, tá? A dimensão do peitoral, 119, cintura, 2 dedos acima do umbigo. Nós vamos trabalhar aqui um dedo abaixo do umbigo, que seria a região abdominal, e no glúteo, pés juntos. E aqui eu ponho o dedo aqui na crista ilíaca, 3 dedos abaixo da crista ilíaca, são os parâmetros anatômicos para me pegar o quadril. Próximo agora, maiores dimensões, antebraço, 31,5, antebraço, 31,5, bem simétrico. E esse aqui vai me dar uma noção de volume, proporção e simetria. 44. 44. Tem pessoas que gostam de fazer com o braço solto e com o braço contraído. Então, dependendo do seu esporte,
né? Como o esporte é o fisiculturismo, é volume, a gente faz com o bíceps contraído. E agora nós vamos fazer o quadríceps, levanta aqui para mim. Nós vamos trabalhar com 20 centímetros acima da patela, pode soltar, 66, e aonde tem o maior diâmetro da panturrilha. O outro lado. Borda superior da patela, 20 centímetros. 68 e 41. Então há uma simetria. Então sempre, se tiver dúvida, refaça aí para não gerar 66,5, o outro lado. É isso aí. Então há uma diferença, principalmente no quadríceps. Bom, nós vamos fazer a biopedância. A biopedância é bem fácil, porque o próprio aparelho te dá as coordenadas, o próprio aparelho já faz a mensuração, ele só tem que posicionar os pés. O calcanhar nessa bolinha aqui e o pé, isso, nessa parte mais retangular. Um pouco mais para frente, isso. Mensurado aqui o peso. Ele vai botar o dedão. Posicione os calcanhares nos eletrodos menores. Mantenha os braços esticados. Seus braços não devem tocar o seu corpo. E ele te dá tudo a coordenada, bem simples. E a cada 10 segundos ele vai fazendo a corrente elétrica e isso vai te dando dados aí de como que está a combustão corporal dele, qual que é o percentual, qual que é a massa muscular. Isso, perfeito. Então, terminado, ele já pode sair. Lembrando-se que a biopedância, ele não pode ter nenhum metal, principalmente pescoço e mão, anel, pulseira, perfeito? Porque isso também influencia na condução elétrica, influenciando diretamente na avaliação. Beleza? Agora nós vamos jogar os dados e ver se há diferença da adipometria para a biopedância e nós vamos tirar nossas conclusões. A gente fez a biopedância dele 6 de julho e hoje nós é dia 26 de julho. Então foram 20 dias, né, de treino na parte da alimentação. Ele teve um aumento de massa magra de 1,5 kg e perdeu 1,1 kg de gordura. Então, para vocês que não entendem, né, na parte dessa parte de emagrecimento, de definição, claro que tem jeito de você subir massa magra e secar, claro que de uma forma mais branda. Você não consegue subir 10 kg de massa magra e perder 10 de gordura. Mas nós achamos o ponto Z dele, aonde a máquina funciona, a quantidade de carboidrato que tem uma boa afinidade e a quantidade de caloria para que ele possa gerar um anabolismo e fazer com que ele tenha um controle de hormônios e metabólicos, onde tem uma facilidade de usar a gordura como substrato energético nas 23 horas que ele não está treinando. Perfeito? Então ele teve uma melhora sim, perfeito? E isso, então, na biopedância, ele teve um percentual de 10,5. Na perimetria, os resultados foram diferentes. Então ele tem 6% no polo de 7 dobras, porque ele só mensura gordura subcutânea. Então ele tem mais gordura visceral e intramuscular, por isso que o percentual dele deu mais alto. E ele, dentro da adipometria, ele perdeu pouca gordura, tá? Em questão assim de 100 gramas de gordura, né, entre a pele e o músculo, e teve um aumento de 1,3 kg de massa magra. Então, qual é a diferença da biopedância para a perimetria? A ganho de massa magra foi mais ou menos similar. Então, as duas avaliações acusou
que houve um incremento maior de massa muscular. A avaliação anterior ao dia 6, ele tem um aumento de 4 kg de massa magra e quem estava destreinado estava voltando aos seus treinos. Então, ao todo, em torno aí de 45 dias, ele teve um aumento de 5 kg de massa, 5,5 kg de massa magra, e isso é bem significativo. Legal? Então, a adipometria, ela acusou ganho de massa magra, mas pouca gordura subcutânea foi manipulada, né, depletada, porque o percentual dele já é baixo. Mas na biopedância, mensurou que teve muita gordura visceral e intramuscular que foi diminuída. Então, que na adipometria não acusou. Então, são dados que, para eu, avaliador, é crucial para eu entender o que está acontecendo com o meu atleta. Talvez, se eu ficar só na adipometria, eu dependendo da fase dele, eu teria uma estratégia. Mas se eu estou perdendo gordura visceral, então, ou seja, eu não preciso apertar um pouco mais a dieta se eu quiser no processo de definição. Se eu quiser aumentar um pouco a mais a massa muscular, eu posso comer um pouco mais, porque está gerando um ambiente onde o gasto calórico está sendo maior do que a ingestão. Então eu vou ter uma visão totalmente diferente quando eu tenho a avaliação correta. E além disso, eu tenho que estar trabalhando com a realidade do atleta. Como é que está o treino dele? Como é que está a energia do treino dele? Como é que está a força dele? Como é que está o desempenho? O vigor, a recuperação, a motivação, o humor. Isso tudo influencia para que a gente possa saber o que a gente vai fazer aqui. Então, mexer com o atleta é bastante complicado. E as pessoas banalizam o processo de prescrição de treino sem saber o que está acontecendo de fato com o seu físico, de fato com o seu resultado. E às vezes nem sabe o que está acontecendo e te dá palpite errado. Então, galera, se vocês querem algo mais sólido, então procure saber um pouco mais sobre os métodos de avaliação, procure saber um pouco mais sobre as dietas. E se você quer alguém para estar fazendo um trabalho de acompanhamento, procure alguém que entenda. Qualquer coisa, está aqui embaixo meu link de consultoria do Mará. Vem aqui que você vai agradar, vai suar e vai ter os resultados que você gostaria. Então, Fernandinho, logo, logo ele vai subir no palco e vocês vão ver a realidade desse garoto, né? A excelência desse menino em cima do palco. Olha para ele, não dá nada, mas em cima do palco é um gigante. Então, se vocês gostaram desse vídeo informativo, bem instrutivo, tá? Dá o like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera. Fernando Maradona e você, tudo a ver, te ajudando a crescer e evoluir com segurança. Bom, agora nós vamos para o protocolo dos ergogênicos. É algo que todo mundo gostaria de saber.